todas as tradições falam de seres extrafísicos que interpenetram os elementos da natureza. Então, aqui no Ocidente, foram chamados de elementais ou espíritos da natureza. Não são seres humanos, tá, desencarnados igual a gente, são seres que operam no duplo energético da natureza, com as funções da própria natureza no invisível, que a gente não consegue perceber. Samuel, tirar da parte da teosofia, que falou um pouco nisso, os livros lá do Led Bitter, o Lado Oculto das Coisas, tem um pedacinho, e um ou outro livro ocultista, não tem muita informação. Aonde que a gente vai achar algumas coisas também, além da teosofia e do ocultismo? Algumas coisas na área xamânica, porque os povos indígenas percebiam esses seres. Também podemos achar alguma coisa na Umbanda. A Umbanda, lidando com elementos da natureza, também fala nisso. Só que cada área vai trabalhar com seu enfoque, o que é natural. Aqui, eu estou falando de uma forma geral, os elementos estão interpenetrados por seres da natureza, de uma evolução paralela, que não são animais, não são homens, e o que se falava outrora, que esses seres evoluiriam até se tornarem devas. Eu, particularmente, eu não sei. Eu só sei o que eu vi, que eu vou narrar já já para vocês. E o que me ajudou muito, Samuel, foi o livro O Reino dos Deuses, né? Você tem ele no computador para mostrar, com definição melhor. O Reino dos Deuses é um livro do Geoffrey Hodgson, que era um grande clarividente da Sociedade Teosófica. Ele sucedeu o Charles Webster Leadbeater. Ele era escocês e morou no Hawaii, a Inglaterra, Estados Unidos. E ele tinha uma clarividência muito fantástica. Como ele via esses seres, resolveu contratar um desenhista para ilustrar a narrativa dele. E aí saiu esse livro maravilhoso lá na década de 1950, e a editora Pensamento vem relançando esse livro, está em catálogo há muitos anos, e ele tem algumas imagens coloridas. Você pode mostrar, por exemplo, uma delas, Samuel? O livro deve ter umas 15 imagens coloridas, né? Essa é a imagem de um deva envolvendo uma árvore, o Samuel. Quer dizer, um deva grande não é um espírito da natureza. Então, deixa eu contar o que é um espírito da natureza, Samuel. Eu já havia ouvido falar sobre isso, porque eu sempre li muito. Então, eu sempre tinha ouvido falar de espíritos da natureza e deva. Mas eu já, com 20 e poucos anos, médium de desobsessão, experiente, já mesmo jovem, as saídas do corpo e lendo muito, eu tinha um arcabouço assim de abertura muito grande, mas eu nunca tinha visto algo assim. Eu sabia que tinha, mas não tinha visto. Em 1986, eu já estava casado, eu me casei muito jovem, aos 24 anos, e aí eu tinha um ano de casado, fiquei desempregado, cara. E aí, jogando currículo para tudo quanto é lado, um dia eu tinha voltado de estar procurando emprego o dia inteiro, estava cansado. E aí me sentei no finalzinho da tarde, tomei um banho, fui fazer um trabalhinho de regeneração. Estava cansado de ter procurado emprego. E preocupado, né, cara? Um ano de casado, desempregado, coisa que muita gente está passando hoje. E aí eu relaxei, entrei no estado alterado. Samuel, aparece um índio de Umbanda, que aparecia muito para mim quando eu morava no Rio de Janeiro. Ele opera no Astral do Rio. E esse índio falou assim para mim: você está muito cansado, evoca os espíritos da natureza. E eu falei: como que eu faço isso? Eu sei que existe, mas nunca vi. E ele falou telepaticamente para mim: visualiza um lugar de natureza da sua preferência e mentalmente evoca, chama. Eu visualizei uma cachoeira maravilhosa, que era o lugar que eu gostaria de estar, uma floresta em volta, um ambiente no meio com água caindo. E mentalmente eu falei assim: espíritos da natureza, como se fosse um chamado, 3 vezes, Samuel, com a minha mente. Passou uns 2 minutos, uma criatura pequenininha atravessa a parede da casa, através da estante dos livros e para na minha frente. Era desse tamaninho, tinha um galho de árvore na mão, ele batia o galho era fosforescente, saía faísca no duplo do chão do quarto, e aquele serzinho, 2 olhos, meio humano, meio árvore, pequenininho, meio toco, meio humano, consciente, não tinha comunicação. Ele parava na minha frente, Samuel, ficava assim olhando para mim, ó. E batendo aquele negócio, saía faísca. Aí o índio falou assim para mim: eles não têm a mente consciente igual ao ser humano, eles são de uma evolução paralela, eles recebem o comando mental do ser humano, ordene ele para ele energizar aqui o ambiente. Cara, eu falei: energiza. Ele pegou o negócio, batia no chão, o quarto inteiro ficou aceso, e um cheiro de terra molhada de chuva, cara, uma energia verde. Aí ele voltou para minha frente novamente ali. Falei: vai de novo. Ele bateu aquele troço, novamente encheu de luz. E aí ele ficou ali. Aí o índio falou assim: agora manda ele embora.
esses seres não têm mente, quando você dá o comando, ele se acostuma a receber o comando, se você não mandar ele embora, ele vai ficar aqui. E se você não der atenção para ele, é igual um animalzinho que você não deu atenção. Ele vai mexer com energia, vai estourar uma lâmpada, vai queimar seu aparelho de som, ele vai fazer algo para chamar atenção. Aí eu fui entender o que se falava no ocultismo de evocação de seres da natureza para determinadas magias. Manda ele embora. Eu falei assim, vai embora, mentalmente. Ele pulou em cima dos livros da estante, ficou me olhando e sumiu. Quando foi de madrugada, Samuel, numa saída do corpo, este índio me levou. Aqui no Brasil já estava amanhecendo o dia, eu não sei em que área era. Era uma área com muito mato, né? Eu achei que era no Rio de Janeiro, em algum ambiente, talvez na serra, mas tinha muita vegetação. Me levou numa clareira dessa floresta. Samuel, tinha centenas de criaturas iguais a ele. Entrava pelo chão, entrava pelas rochas, pelas árvores. Como é que isso seria chamado na tradição ocultista? Um elemental da terra ou um elemental das árvores? Eu estava vendo. E é claro que ao longo do tempo, povos que moravam mais próximos das florestas ou de ambientes da natureza, algumas pessoas percebiam esses seres, mas é claro, revestiam de acordo com a cultura do lugar. Então, por exemplo, lá nas Ilhas Britânicas, na Irlanda, o pessoal começou a falar de um doente com casaquinho, gorrinho. Você imagina se um elemental do Ceará, num calor danado, vai estar de casaquinho e touca de inverno lá da Irlanda. É claro que os povos foram revestindo de acordo com essa cultura. Na Amazônia, Saci Pererê, Boitatá, tudo manifestação de seres da natureza que foram revestidos com um envoltório cultural local. E isto, é claro, uma pessoa sensata tem que atravessar o envoltório cultural simbólico e perceber que são seres de energia, muitas vezes vistos e revestidos pela mente da pessoa da forma mais próxima para ela. E o tempo passou, Samuel, e eu comecei a ver esses seres na saída do corpo. Por exemplo, estava fora do corpo, por sobre uma praia, entrava e saía da areia seres que pareciam chicletes, eram formas de energia que espichava e contraía. Entrava e saía, né? Na natureza, mas ligada à areia da praia, ligada ao mar. Vi seres no meio das ondas, se mesclando, não tinham forma que eu pudesse, mas vi ali como se fossem rostos não humanos, ali dentro, mexendo. E aí eu comecei a ver isso. Falei, pô, eu tenho que pesquisar melhor essa parte, porque eu, como médium de desobsessão e projetor extrafísico, eu estava vendo a parte humana, natural, pessoas desencarnadas. Eu comecei a prestar atenção. Aí, é claro, eu fui atrás de literatura específica, a Teosofia, o Leadbeater, o Geoffrey Hodgson, que eu achei, aí mudou a situação. E outra coisa que eu esqueci daquele carinha lá do quarto, quando eu estava desempregado. Samuel, ele apareceu para mim na noite seguinte, no meu quarto, e ficava me olhando. Ele não tem mente, não tem um corpo mental para se comunicar. De alguma forma, pelo olhar, eu entendi. Igual a gente olha para um animalzinho, entende. Ele queria que eu fosse na beira de um rio, achasse uma pedra chata, um rio que fosse limpo, sem poluição, e depositasse alguns doces em cima da pedra e pedisse aos espíritos da natureza que abrisse caminho para eu arranjar um emprego. Aí dá para entender algumas coisas da Umbanda, por exemplo, ligadas à natureza ou ao xamanismo. Samuel, no dia seguinte, arranjou um emprego. Eu não cheguei a fazer o que ele pediu, mas eu estava tão no sufoco, cara, que se precisasse, eu ia lá na beira do rio, não ia botar só bala, botava torta, botava mousse, botava pudim, tudo que ele quisesse, estava no sufoco, desempregado. E aí, ele estava tentando, ele entendeu de alguma forma instintiva que eu estava numa situação financeira apertada e quis dar uma ajuda, mas não é uma comunicação humana, não é um espírito desencarnado, esse estaria dentro da classe espíritos da natureza, né? Bom, o tempo passou, Samuel. Quando foi uns 2 anos depois, 1988, eu já tinha voltado ao mercado profissional, já estava estabilizado de novo, e eu dava cursos num colégio lá no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. Coloquei o pessoal sentado para meditar, diminuí a luz e comecei a conduzir uma prática de visualização e relaxamento com a turma. Samuel, para minha surpresa, entra um ser de uns 2,5 metros no astral da sala. Ele era como se fosse uma árvore ambulante com 2 olhos e um rosto quase humano. Lembrava Senhor dos Anéis, que nem tinha na época. E aí ele entrou, ele estendia aquele braço, que era galho braço, e projetava pétalas de luz sobre a turma, cara. Um cheiro de natureza
muito grande. Quer dizer, mas não deixava eu perceber. Quando foi em 1992, lá no apartamento que você conheceu, que eu morava lá na Rua Jureia, ali perto da Santa Cruz do metrô, era um final de tarde, Samuel, um dia poluído aqui em São Paulo, né? E eu sou do Rio, eu sinto muito a poluição aqui. Eu adoro São Paulo, menos a poluição, né? Eu estou sentado no quarto fazendo a meditação, me aparece o Mikhail Ivanov, e aquele esplendoroso, a aura dourada na minha frente, fala assim: Wagner, chama os espíritos da natureza, vou te ensinar uma técnica que eu usava e ensinei para os meus alunos. A técnica é o seguinte: pensa na natureza e projeta uma energia a favor da natureza. Eu falei, peraí, Ivanov, é a gente que recebe a energia da natureza, né? A gente capta, mandar energia, a natureza já tem energia, para que mandar? Falou, por isso mesmo, ninguém faz isso. Quando você faz, seres maiores que operam na natureza vêm ver quem é que está fazendo esse algo inédito, emanar energia a favor da natureza. Samuel, fechei os olhos, estendi minhas mãos, comecei a dar um passe, pensando no planeta Terra, no mar, cachoeira, floresta, tudo da natureza assim, com sentido de amor e emanando um respeito e um sentimento pela energia. 3 minutos se passaram. Atravessa a janela do quarto um ser de uns 3 metros de altura, que parecia esse aqui. Avança um, Samuel, para a gente mostrar para o pessoal. Esse ser aí, ó, enorme. E dentro do meu quarto, um cheiro de maresia, cara. Cheiro de vento de praia, vento marítimo. Esse ser 3 metros assim, parou, me olhou. Samuel, sabe quando você é adulto e olha uma criança? Era como ele me via, cara. Ele era num nível evolutivo, não tem como conceber. Me olhava em silêncio. Não há uma comunicação sequer telepática por parte desses seres. Sabe por quê, Samuel? Telepatia para eles é atrasado. Porque pensar para eles é lento, eles têm um outro corpo mental de alguma forma, com outro nível de evolução, que não é igual ao nosso. Para eles, pensar é algo lerdo, eles captam. Então, um conselho que eu dou para as pessoas: quer encontrar um ser desse, só presta atenção no olhar. Pelo olhar silencioso, vem um universo de informação. Ele me olhou e saiu, não houve comunicação. Aí o Avan falou para mim, tá vendo? Essa é uma técnica. Pensa na natureza e manda luz. Como ninguém faz isso, eles vêm ver quem é essa pessoa que está fazendo isso, ainda mais morando numa cidade grande. E ele também me diz que para ver esses seres, o mais legal seria em ambiente da natureza, porque na cidade, devido às condições, é muito mais difícil. E eles apareceriam mais por sob templos, pela questão das egrégoras e a assistência espiritual. E o que se falava antigamente? Por cima de cada igreja teria um anjo tutelar protetor. Isso lá na Índia era chamado de Deva. E é claro que quando eu falo isso, por exemplo, uma vez eu estava falando de Devas e uma pessoa numa live, não foi numa live, foi num programa da rádio, eu nunca fiz live desse tema. Comentei um pouquinho que eu tinha visto, o cara falou assim, mandou a mensagem, mas você acha que esses Devas dos hindus é igual aos nossos anjos cristãos querendo fazer uma competição religiosa? Eu falei, cara, o que eu sei é que são seres de luz e tomam a forma do que a pessoa acreditar. Numa escala maior, você não vai esperar encontrar um anjo com um par de asa num lugar extrafísico que não precisa de bater asa porque não tem gravidade. Ou você que está faltando a pesquisar. Existe o estereótipo que eles podem tomar. Pensa acima. Aí eu fiz a pergunta, você acha que Jesus até hoje está com um cara de barbudinho? Um cara que veio do plano espiritual, um rosto de luz? Pô, você ainda acha que o cara tem cabelo à moda nazarena até hoje? Quer dizer, para o quê? O cara quebrar o paradigma. E nós mesmos temos forma, mas num nível maior, a nossa forma é a da luz. Mas as pessoas ficam muito sideradas na religião X ou Y e no condicionamento da forma. Até que, finalmente, Samuel, em 97, eu vi um de frente, eu sentado na minha frente, e houve uma comunicação de coisas que aqui fica difícil de eu explicar, né? E esse ser me franqueou uma passagem para eu ver mais Devas. Quando esse ser, Samuel, ele parado na minha frente, em pé, tomou a forma humanoide, mas ele virava um retângulo de luz, virava um pergaminho de luz e tomava a forma humana na minha frente. E eu sempre ouvi dizer que esses Devas seriam guardiões de portais. Eu não acho, eu acho que eles próprios são os portais. O cara está na tua frente, ele muda, você passa por dentro dele e sai em outro plano se você tiver projetado fora do corpo. E aí ele projetou uma luz verde que entrou pelas laterais e veio no meu chakra cardiorrespiratório. E eu sabia que daquele momento em diante, eu estava tendo um acesso para ver, principalmente nas saídas do corpo, esses seres. Foi dito e feito, eu comecei a ver esses seres. Aqui em São Paulo, a maior cidade do país, eu via uma coluna de luz enorme,
em trabalho de assistência descendo e saindo vários devas no ar delas, e formas de energia, e tomavam forma humanoide de um anjo tal, de outro, para poder aparecer. Mas qual era a forma real que eu pude ver? Samuel, uma coluna de luz na minha frente, dentro da coluna surgiam 2 olhos, dentro da coluna saía um ser, e plasmava na minha frente. A forma deles são colunas de energia ou formas energéticas. Tomam a forma humanoide no contato com a gente para facilitar essa ação invisível. O que eu pude perceber? E isso talvez nunca tenha sido falado em aberto para todo mundo. Não há telepatia, como a gente entende, articulada. É pelo olhar. 2, não tem expressão emocional. Não é que não tem sentimento alto, mas diferente. Não tem aquela emoção humana, estereotipada nossa. Você vê um silêncio e um olhar com uma compreensão absurda, mas não há comunicação tete a tete, não é um ser humano extrafísico, é uma presença, como diriam os celtas, majestosa, né? Outra coisa importante, forma de coluna de luz, linguagem silenciosa, não telepática, comum, são guardiões da natureza, em geral, operam com trabalhos de cura, ajudando os homens na sua evolução, sem interferir no livre-arbítrio. Aonde você pode perceber mais esses seres? Por exemplo, eu vi alguns dentro da tempestade. Numa tempestade fora do corpo, os caras dentro, aquele monte de seres, tomavam a forma energética, tomavam a forma humana, rodando. E o Ramatiz, num dos livros, que eu não me recordo agora, informou que Jesus, quando estava aqui encarnado, 2000 anos atrás, por que ele saía no dia de chuva? Ele saía brincando com a população e cantando. Ele via a ação dos devas nos elementos, cara. Por trás do raio, por trás do trovão, um ser daqueles. E ele, com o nível que tinha, percebia e se alegrava com aquilo. Então, isso são os devas. E mais um, Samuel, que a gente deixou separado. Esse aí, que vocês vão ver agora, é um deva de cura. Pode olhar, não é humano, mas pode tomar um formato humanoide envolvendo uma criança para cura. Eu vi um deles dessa linha. E por que eu estou usando as referências do Geoffrey Hodgson? Eu não sei desenhar, Samuel. Eu vi aquele ser lá no quarto e vi esse aqui, que são parecidos com 2 do que ele descrevia. Só que o Geoffrey Hodgson, ele era escocês, ele morava nas Highlands, as montanhas altas da Escócia. Então, os devas que ele via era em relação a um elemento ar ou montanha. Mas quando ele foi para o Hawaii, ele começou a ver devas do fogo dos vulcões, deva na costa do Hawaii, devas que operariam no mar, seres elevados. Novamente, eu vou repetir, esse livro, O Reino dos Deuses, quem quiser conhecer melhor essas visões do Geoffrey Hodgson, que são perfeitas, são semelhantes às que eu tive, embora o meu enfoque seja um pouco diferente do dele, que o dele era da teosofia, o meu é mais espiritualista, mais aberto, incluindo também a teosofia. E aí, esses seres, Samuel, pelo olhar, você é interpenetrado por 1 zilhão de ideias, cara, superiores, de nível evolutivo. Você fica grávido mentalmente de ideias elevadas. Quantas palestras e cursos eu não montei depois de ter visto um deva, ficar inspirado a escrever, quantos textos eu fiz depois de ver. Agora, vou repetir, não é fácil o contato com esses seres. E depois que aquele ser que está a imagem ali me deu o acesso, eu comecei a ver esses seres com maior frequência, Samuel. E outra coisa que eu observei, outrora se falava que esses seres estariam por cima dos templos. Samuel, você tem um trabalhinho de energia. Você todo dia em silêncio irradia energia para a humanidade. O bairro aqui não sabe. Tua casa tem uma egrégora, um campo de luz. Pode ter um deva operando por cima. Porque todo mundo imaginava que Campo Santo era só um templo constituído. Mas e quantas pessoas trabalham sozinhas, abraçando a humanidade em silêncio, e os homens não sabem? Os devas sabem. Deixa eu contar outra história também, Samuel. Eu estava na Suíça, em Zurique. Eu fui para lá em 2003, fui dar um curso em Lugano, que é na Suíça, mas próxima da fronteira com a Itália. Tem muitos italianos trabalhando lá, e lá em Zurique falava 3 idiomas, francês, italiano e alemão, que era a convergência de 3 culturas ali. E aí eu conheci Milão também, e para fazer o voo para São Paulo, eu fui de Lugano para Milão, e de Milão para onde? Para Zurique, né? Para de Zurique pegar um voo de 12 horas aqui para São Paulo. Samuel, cheguei de manhã em Zurique, tinha que ficar o dia inteiro até chegar no aeroporto à noite. Eu fui para a cidade para conhecer. Estava com um amigo meu, Edmilson, que você conheceu, grande amigo.
E aí a gente estava rodando pela cidade, achei Zurique, assim, uma cidade cosmopolita, tinha gente do mundo inteiro, eu acho muito legal essa miscigenação. Tinha negro, tinha latino, tinha chinês. Eu gosto de mistura mesmo, porque o ser humano não é coisa nenhuma. Simplesmente ele pode ser isso ou aquilo para cada vida, e no final somos seres de energia, né? A gente achou tinha loja de vinil também, achamos uma loja de CD, cara, em 2003. Quando eu entrei lá, eu fiquei louco, cara. Tinha tanta música New Age, uma sessão inteira, e estava saindo um dos primeiros CDs da Deva Premal, naquela época, que é o Embrace, que é um CD maravilhoso. Por sorte, o Edmilson estava com o cartão de crédito internacional. Eu falei, Edmilson, pelo amor de Deus, deixa eu escolher uns negócios aqui. E era, na época, não era euro lá ainda, deixa eu ver, era franco suíço, não era euro ainda, se eu não me engano. Mas era 3, 4 vezes o valor de R$ 1 para tomar um cafezinho lá, era caro pra caramba. E a gente estava comendo lá sanduíche, porque para almoçar era muito caro. E aí eu comecei a escolher os discos. Samuel, peguei um disco do Deuter, aquele músico alemão, tecladista e flautista maravilhoso, que todo mundo chama aqui no Brasil de Deuter, é Deuter, né? E aí eu pedi o cara da loja para eu poder escutar no fone de ouvido. Era um CD, eu não me lembro o nome do CD agora, Illumination? Não era Illumination. Eu não me lembro, mas a música era Illumination, era a segunda. Samuel, botei para tocar. Essa música Illumination, ela tinha acho que 20 minutos, mais ou menos. Cara, quando eu escutei, falei, meu Deus do céu. Eu entrei num estado alterado, estava uma semana sem ouvir música durante a viagem, eu entrei num estado alterado e começaram a dar flashes. Aí eu vi um espírito chinês dentro da loja. Esse espírito chinês, ele acompanha um dos vendedores, o vendedor nem acredita nisso, está ali no astral, e ele tenta inspirar as pessoas que chegavam perto da sessão New Age, que supostamente gostavam de meditação, e ele então projetava algumas inspirações. Ele se aproximou, me saudou, claramente uma entidade chinesa muito legal, fez uma cena e ficou de lado. Eu acredito que o que eu vou contar agora, eu acredito que tenha sido por influência dele. Samuel, eu comecei a entrar no estado alterado, eu chamei o Edmilson, falei assim, Edmilson, pega um outro CD igualzinho, põe o fone de ouvido, coloca no mesmo ponto do início, quando eu der play aqui, você dá play, nós vamos escutar ao mesmo tempo, em 2 aparelhos, a mesma música, né? Eu com fone, aquele com fone, o mesmo CD, 2 CDs ali, fecha os olhos, eu não contei nada, ele entrou no estado alterado. E enquanto ele estava escutando e já chorando, e eu ali também descendo as lágrimas, abriu uma imagem, Samuel. Eu acho que foi por influência desse espírito chinês que estava lá. Que imagem era essa? O Siddhartha Gautama, sentado embaixo da árvore Bo, um pouquinho antes do momento da iluminação. Quando você alcança um estado de iluminação, em sânscrito chama-se Buddhi, um estado de inteligência avançada ou iluminação. Quem alcança Buddhi torna-se um Buda. Quer dizer, Buda não é o nome do cara, é uma condição búdica que você deu a um ser humano. Siddhartha Gautama alcançou, deu esse upgrade ali. E aí passaram a chamá-lo de o Buda. Então se fala que um pouquinho antes da eclosão do Buddha no Buda, o Mara, que é o obsessor lá, da parte budista, que os budistas falam, o Mara começou a tentar o Buda, porque ele ficou com medo de que o Buda virasse um sol e desfizesse as obsessões. Porque a eclosão de um grande ser, né, ela liquida correntes antigas que prendem a evolução da humanidade. E aí ele foi lá tentou tudo que era ataque e não deu certo. O último ataque foi projetar imagens eróticas na mente do Buda, mulheres lindas, nuas, e o Buda ali tranquilo na dele, até que ele alcançou o ápice. Samuel, a imagem, é claro, ela estava projetada na minha frente. Não era ter entrado num registro acástico, ela foi projetada por uma inteligência, o Siddhartha Gautama sentado embaixo, prestes a alcançar o Buddha. E por sobre ele, devas, flutuando, observando aquele momento. Samuel, me desceu claramente uma coisa. A eclosão de um ser, seja o Buda, ou seja Jesus no alto da montanha, no Sermão da Montanha, ou Krishna, poxa, esses caras elevados, quando eles dão aquela expansão, a aura do planeta se acende. E aí, seres invisíveis registram esse momento. Por quê? O nascer do sol, você não escuta o barulho. O nascer do sol não tem som para nós. A eclosão da luz num coração não tem som. A mídia não vai descobrir e o mundo não vai saber. Então, os devas registram o momento no registro acástico. E tinham devas registrando em silêncio o momento que o Siddhartha Gautama alcançou o Buddha. E me vinha o conhecimento por inspiração que isso acontecia com todos os seres que se
elevavam, são registrados nos anais etéricos da Terra por esses seres. Você tem uma ideia que são seres de uma outra escala. E o que se fala na Bíblia, que onde Jesus ia, tinha um séquito de anjos atrás dele. O que eu imagino? Jesus e uma coluna de luz cheia de deva, dando aquele aporte. Então, esses seres já eram falados, mas isso não era entendido. E eu comecei a perceber alguns deles nas saídas do corpo, não na hora que eu quero, na hora que eles decidem aparecer. E posso também falar uma coisa. Temos um trabalho de quarta-feira, lá no IPPB, aliás, eu não estou lá porque eu estou aqui agora, de radiação de energia para o mundo em silêncio. Somos 16 pessoas. Fazemos isso há muitos anos. E de vez em quando aparece um Deva por cima, cara, porque a gente está irradiando algo em silêncio a favor da humanidade, que Deus abençoe todo mundo e que aconteça o melhor. Então, é o que eu estou te falando, não é preciso ser um lugar instituído da religião X ou Y para ter um Deva. Os Devas operam por associação com algo elevado e sintonia. Então, mais ou menos assim, já é muita coisa que eu estou falando até demais, Samuel, porque esse tema é empolgante, não tem muita literatura, a não ser o Reino dos Deuses, tem outros autores que eu posso até não ter lido. Agora, a experiência prática minha, eu não vi nada parecido, que são saídas do corpo com devas. E um detalhe, Samuel, na área de estudos da projeção astral, era para mais pessoas estarem falando o que elas estão vendo, mas tem muito pesquisador com o rabo preso. Tipo, se ele falar isso, vai ser chamado de místico. Mas você não pode faltar com a verdade. Se seres existem. Se eu não posso provar isso cientificamente, eu não quero nem saber. Eu sei que os caras estão ali. Mas tem pesquisador chato com o rabo preso. Ah, isso aí era místico. Até ele ver um dia, e na hora que vem não vai falar, para não ser desconsiderado, né, dentro de meios, vamos chamar, mais técnicos. E a experiência te dá muito mais do que toneladas de livros teóricos sobre o assunto. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.